E para preparação do ator, você já tá me seguindo nas redes sociais? Eu vou começar a fazer isso aí no meio do vídeo. Me siga nas redes sociais. Aqui no Instagram, tá todos aqui em cima, ó. Meus Instagrams. No YouTube, Viver na Gratidão, é onde eu subo os vídeos, tá? Subo todos os vídeos. Aciona lá o sininho, follow me. Follow me! Tinha um jogo que a gente meu irmão e um primo, a gente jogava na adolescência, que tinha um esquadrão, né? E o chefe do esquadrão clicava assim, se clicava porque era guerra, e tinha assim, Follow me! Aí tinha uns, me lembrou agora, me veio essa lembrança. Foi um momento bem divertido, assim. A gente passava madrugadas jogando aquele jogo. Tipo, era uma descoberta, né? E era uma descoberta muito interessante, porque para nós aquilo era muito verdadeiro. Para nós aquilo era muito intenso. Era, era uma relação que a gente tinha de primos, né? Eu com meu irmão, eu com a gente com primos, né? Com meus primos. Era uma relação de amizade muito verdadeira, né? E a gente carrega essa relação até hoje, a gente carrega esse sentimento até hoje, né? É, são lembranças muito boas, né? E essas lembranças trazem um frescor não de, não de eu quero viver aquilo de novo, mas trazem um frescor do quanto tiveram momentos muito ricos e como a gente pode, sim, todos os dias viver momentos muito ricos de comunhão com a família, de comunhão com as pessoas, comunhão consigo mesmo, né? De trazer esses momentos de intensa, de intensa, como eu posso dizer? Intensa vida, né? E tanto que assim, a gente era um jogo de estratégia, então a gente acabava pensando em várias cabeças, né? Eram várias pessoas jogando ao mesmo tempo o mesmo jogo. Não, não faz isso, puxa pra cá, não, faz aquilo ali primeiro. Nossa, se você fizer isso, lembra que aconteceu isso? E a gente ia estrategando, né? Um grupo de pessoas estrategando. Ah, era incrível, era muito bom. Era, era, eram momentos que nós vivificávamos as nossas relações numa profundidade muito íntima, né? Porque abrir espaço para era onde a gente ouvia uma opinião do outro, a gente tinha que aprender a ouvir a opinião do outro, a gente tinha que aprender às vezes a aceitar a opinião do outro, a gente tinha que aprender a falar não para a opinião do outro, falar não, isso não serve, né? Apesar de que, imagina adolescente, seu burro, ah, você não sabe de nada, aquelas coisas, né? Mas isso não estragava as relações, né? Isso era como se fosse. Na época a gente não tinha maturidade de entender que certas palavras agridem, mas a gente tinha uma, uma intimidade. E a gente fortalecia essa intimidade. Isso era muito rico, isso era muito bom. E me veio essa lembrança, né? Nesse lapso. E eu acho muito interessante fortalecer as intimidades, fortalecer as relações num ponto saudável, né? Num ponto onde a gente aprende a ouvir, aprende a falar, aprende a compreender, aprende a não julgar, aprende a legitimar a dor do outro. Porque às vezes a única coisa que o outro precisa e quer é que a dor dele seja legitimada. Mas legitimar não no sentido de eu fique aí no lugar de sofrimento, como sofredor. Não. Legitimar de entender que ele precisa passar por aquela dor para ele alcançar algo. Ou tem dores que ninguém precisa passar, tá? Dores de agressão ninguém precisa passar. Agressão de um eu agredi uma pessoa, a pessoa que eu agredi, ela não é obrigada a passar por aquela dor, né? Então eu tenho que me educar. Eu tenho que me educar para não agredir o outro. Mas, por exemplo, às vezes situações, né, que geraram um gatilho interno e aquela dor veio, e, e nessas relações íntimas a gente tem que aprender a legitimar essa dor, né? Por exemplo, que tem a ver com a história que eu estava conversando com um amigo meu ontem, né? E ele começou a contar a história dele e eu peguei e dei um ponto de vista para ele. Você já pensou que o outro ele
só queria que você vivesse, sentisse o que ele está sentindo. É uma imaturidade dele, sim, de não compreender a própria dor e não talvez chegar e conversar com você. Olha, as suas ações estão me causando isso, esses gatilhos, e a gente precisa resolver, porque não estou confortável com as suas ações. E também ele olhar para si e entender o porquê que essas ações porque esses gatilhos estão sendo acionados. É uma coisa. Porque um não sabe que tá agredindo o outro. Aí o agredido, aquele que está no lugar de vítima, ele vai querer que o outro sinta aquilo que ele está sentindo. Então ele vai criar situações para o outro sentir aquilo que ele está sentindo. Isso não é saudável. É só a gente chegar e falar, ó, não gostei. E isso acontece muito em ambiente de trabalho, né? Às vezes uma pessoa, um exemplo talvez seja mais claro. Existem duas pessoas trabalhando na mesma equipe. Uma pessoa, ela se mostra extremamente eficiente. E a outra, ela se sente ineficiente em relação ao esse que é muito eficiente. Esse que é muito eficiente visualiza para esse aqui muitas coisas boas, porque de alguma forma, ele respeita o trabalho. Mas esse aqui olha para a eficiência desse e se sente ineficiente, se sente deprimido. E isso começa a acionar gatilhos dentro dele de eu não sou bom o suficiente para esse trabalho. As pessoas aqui não gostam de mim. As pessoas aqui não me respeitam. As pessoas aqui não querem que eu fique aqui. Mas esse aqui não sabe que esse está passando por isso. Aí esse aqui começa a criar conflitos para que este, que não sabe o que está acontecendo internamente dentro desse, sinta. Então esse aqui quer que esse aqui sinta as mesmas dores. Ficou mais claro? Um não sabe do outro. Os dois estão fazendo o trabalho que precisa ser feito. Cada um faz o seu, a sua parte do trabalho, mas um não sabe do outro internamente. Em vez de quem está nesse sofrimento e buscar compreender e às vezes até ir conversar. Viu? Como que você faz isso? Tentar aprender de alguma forma. Por que que você faz dessa forma? E buscar meios de compreender também como o outro tá te visualizando. Talvez o outro não tá te visualizando como uma pessoa maravilhosa. Mas a gente tá se. Mas aquele tá se sentindo dolorido. Nesse ponto, tá? Não estou falando de agressões físicas de maridos machistas com mulheres, de pessoas lá, de apontar arma para as pessoas, de. Não estou falando das agressões de feminicídio, homicídios e transfobia, não estou falando disso. Isso é a parte. Isso é uma distorção muito tenebrosa da sociedade que vem do machismo. Isso é uma distorção muito grande que tem cura através de educação. A gente tem que se educar. Educarmos, sermos pessoas saudáveis. Tá? Tratar os sofrimentos, tratar as causas internas. Então, se educar. Né? Para que situações mais graves não venham a acontecer. De grandes distorções, não venham a acontecer. Né? Então, se tratar é o caminho. Então, se comprometer com este caminho é muito necessário. Muitos momentos vai doer bastante, porque vai ter coisas que a gente não quer ver, né? Mas se comprometer com esse caminho é necessário, tá bom? E é necessário em vários níveis. E às vezes a gente fica dando volta até compreender que precisa se comprometer com esse caminho.